O tema sem perder tempo, sem muitas delongas. Então vamos começar com o chaveamento aí da Copa, porque a gente tem amanhã, olha aí, ó, o chaveamento. A gente vai ter a abertura oficial das semifinais da Copa do Mundo. E olha, e que semifinais. Gente, pela primeira vez em 36 anos teremos 4 equipes, 4 seleções campeãs mundiais nas semifinais. De um lado, França e Espanha. Do outro lado, simplesmente, para mim, as favoritas, França e Espanha. 2 jogaços que certamente vão fazer o mundo parar para acompanhar 4 da tarde, né? Os 2 jogos, né? Amanhã tem França e Espanha, 4 da tarde. E na quarta-feira teremos a definição do outro finalista entre Inglaterra e Argentina. Só uma informação complementando, pela primeira vez na história de Copas do Mundo, os 4 melhores do ranking da FIFA estão na semifinal. Você bem colocou, temos aqui de um lado de cá 3 títulos, 2 da França, 1 da Espanha, do lado de lá 4 títulos, 3 da Argentina, 1 da Inglaterra, mas pela primeira vez na história, no ranking da FIFA, as 4 melhores ranqueadas estão na grande semifinal. Ou seja, não tivemos espaço para as zebras esse ano. 4 né? da Argentina. Será? Bom, vamos para a nossa primeira pergunta, o nosso primeiro tema, abrindo aqui os trabalhos no nosso Olé TV. Lembrando que você pode interagir, deve interagir, tá certo? Com a gente aqui via YouTube e também o WhatsApp no 8694117777. Primeiro tema hoje, é claro, sobre a semifinal de amanhã, né? Não tem o que a gente discutir, porque amanhã o mundo da bola vai tremer, meu amigo. É jogo demais, é jogão. O favoritismo da França vai engolir a tática da Espanha. Para muita gente é uma final antecipada. E aí, você acha que a França, esse favoritismo todo que está todo mundo apostando aí, eu aposto 80-20. 80% França, 20% Espanha. Caraca. E aí, esse favoritismo da França vai engolir esse time tático, esse time que fica com a bola, que é chato da Espanha? Eu acho que vai ser um jogo duro, de verdade. Eu acho que o time da Espanha também é bem forte. Porém, a França não tem nenhum jogador que você olhe e diga assim, rapaz, é por aqui, o jogo é por aqui. O time todo, inteiramente, é muito forte. Tá certo que lá eles têm o Yamal. A gente sabe que menino é o cão e pode realmente... bagunçar o jogo. Não tá fazendo uma boa Copa, né? Exatamente. Tá fazendo uma Copa bem mediana, eu esperava mais dele, mas a França, meu amigo, chegou no Mbappé, aí é ruim, marca o Mbappé, tem o Olise, marca o Olise, tem o Doué, marca o Doué, tem o Dembélé, e aí vem o Matuê, vem o Elelê, vem todo o resto ali. Maculelê, se escondeu, cadê você? Não sobe aí. Não esqueceu de vencer. Fortíssima, né? meu amigo, é difícil de marcar esse povo. Bem colocado, Lucas, porque a gente tem aí um elenco sensacional. Inclusive, está se falando muito no Brasil que a França de hoje é o que o Brasil já foi no passado. Esse favoritismo aí vai engolir a equipe, favoritismo da França, vai engolir a Espanha? Boa noite, Francinito. Boa noite, Daito. Boa noite, Felipe. Boa noite. Francinito, eu acho que não é aquele 80-20. Eu acho que é exagero. Para mim, é 60 para a França, 60-40. 60-40, eu não vou aumentar tanto a porcentagem, mas assim, apesar do individualismo, porque assim, coletivamente a França não é tão bem. O individualismo dela é que sobressai, mas o que vai fazer, assim, o ponto-chave desse duelo, que vai ser um jogo muito taticamente equilibrado, vai ser individualidade. Do lado de lá, como o Felipe botou, são 4 individuais que fazem diferença. E do lado da Espanha, o coletivo, que deu certo até aqui, vai precisar de um estouro do Lamine Yamal. Lamine, essa Copa do Mundo ainda não mostrou por que veio. Longe de ser aquele jogador que jogou a Euro, apesar de não ter sido campeão, mas jogou um excelente Euro não, Liga das Nações perdendo para Portugal, foi campeão da Euro. Então, para mim, eu acho que o ponto da questão vai ser a parte do coletivo mais forte, porque individual, a França é melhor, mas o coletivo mais forte ainda vejo com a Espanha. Eu acho que vai ser meio a meio. 50-50? 50-50. Por que todo mundo se assustou? Não me assustei, não. Eu acho que é bem isso mesmo. Sabe por quê? Eu tenho esse esquadrão de jogo que a França tem. Ok, Mbappé, Olise, Dembélé e por aí vai. E Só craque. Beleza, ok. A França sofre com a zaga. A defesa não é tão boa. E aí vai o contraponto. Mesmo não estando em boa fase,
eu tenho um contra-ataque rápido, o da Espanha. Se você pegar em termos de velocidade e jogo em linha reta, o contra-ataque da Espanha, ele é muito mais rápido e muito mais jovem e mais leve do que o da França. Eu não apostaria uma diferença muito grande. Eu creio que vai ser um jogo decidido nos pênaltis. Ah, você está em cima do muro? Não, eu trabalho com estatística, eu trabalho com análise de números. Se você tem um contra-ataque pesado da França? Tem. Tem um contra-ataque mortal? Tem. Mas eu tenho uma defesa frágil. Ok. Contrário, eu tenho uma defesa espanhola bem centrada, eu tenho um ataque que não tem tantos gols, mas que quando sobe com velocidade e os adversários têm dificuldade em parar. Na verdade, esse jogo de amanhã, né, entre França e Espanha, não tem espaço para erro. É verdade. Só um gigante vai avançar. Então, quem errar amanhã, se piscar, já a gente vai ter bola na rede. Aliás, tem até um ditadozinho nessa Copa que piscou, o Mbappé guardou. Eu acho que é muito isso, né? Porque a gente tem a França com essa arma letal dessa transição, que é muito rápida, muito veloz. Tem o Mbappé puxando isso, né? Assumindo esse protagonismo. Não à toa é o artilheiro da Mesmo Copa, perdendo né? pênalti, né? Ele não Isso. desaparece durante o jogo. Tem 8 gols na Copa, faz muita diferença. E já atingiu aí a média a gente da vai temporada ter passada, da última Copa. um time que tem uma parte tática muito boa, muito bem entrosada, a seleção da Espanha. Eu acho que esse é um embate que dá uma apimentada nesse jogo. Mas, repito, para mim, eu acho que a imposição do favoritismo da França sobre a Espanha vai prevalecer, porque são muitos jogadores bons juntos ao mesmo tempo. A França de hoje é o Brasil de ontem. Exatamente. Então a gente tem que entender que a França tem inclusive um banco de reserva sensacional. O banco de reserva da França muda o patamar de qualquer jogo. O jogo está enroscado, chama lá o Doué, Barcola. Não, o banco da França seria o time titular do quem Brasil, eles se fosse o quiserem, caso. que Eu podem concordo com mudar. você. Com A certeza. Espanha não tem esse privilégio. Antes da gente dar sequência, Só pois não. complementando os números, Francisco, só para você ver o quanto está equilibrado. Na Copa do Mundo, posse de bola da França, 58. Da Espanha, 66. 7% de diferença. E aí, finalizações, a média das duas seleções, 18 para cada lado. Ou seja, se a gente botar realmente Mas na teoria, números equilibrados. Os dados Sim. que a gente tem aqui mostram a França um pouco melhor. Vamos então nas cartelas para a gente mostrar aqui para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta. Campanha da França, 6 jogos, 6 vitórias. Gente, é 100% de aproveitamento. Sim. Balançou as redes 16 vezes, os franceses sofreu apenas 2 golzinhos. Levou 2. O Levado Mbappé, gol o e bicho seis. papão aí, o artilheiro da Copa, com 8 gols ao lado do Messi. Tem esse cara aí, o Olíssimo. Gente, ele é o Olíssimo. líder em Um dos assistência. São candidatos ao 5. melhor do mundo nessa temporada. Pra mim, é o melhor jogador da Copa. Pra mim Que também. eu vi jogar até aqui, não vejo nenhum jogador melhor do que esse cara. Ele é chato, é abusado. Não, se ele tivesse É humildade, não arrogante. tinha como a gente botar defeito no nome não desse, tem não. zero Tinha que humildade, ter um mas defeito. bola tem demais. A França venceu a Espanha no único confronto das equipes em Copa. Só jogaram uma vez em Copa do Mundo, né? Em 2006, oitava de final dessa Copa, e saiu 3-1 para a equipe da França. Bora ver então aqui a campanha da Espanha nesta Copa do Mundo. Também jogou 6 vezes, claro, 5 vitórias e um empate. Marcou 11 gols, sofreu 1. Tem uma defesa muito forte, né? Isso que eu falei. O uma defesa. Oyarzabal, né? Esse nome é Isso. complicado. Oyarzabal. Falta a gente quebrar a língua, não é isso aí, Felipe? Exato. Pronuncia pra mim Vai, esse Felipe. nome aí. Mikel Oyarzabal. Olha, rapaz, o Eu homem é um conheço porque eu poliglota. tinha ele no videogame. É o artilheiro da Espanha Jogou com muito, 4 tem muito gols, gol. o Oyarzabal. O Cucurella, lateral, Cucurella, né? Cucurella mesmo. Cucurella, Cucurella, é do Real Madrid. Cucurella, né? Cucurella. Já joga no É Real o Madrid. líder Jogador da do Real Espanha Madrid. em assistência, tem 2 assistências. Aliás, Ele é um carrapato, trocou ele aí, gruda do jogador trocou o Chelsea pelo Real pelo Real Madrid. né? Real Madrid tá montando um grande A time. França, a Espanha venceu a França nos últimos 2 confrontos entre eles. Um jogo pela Eurocopa e outro pela Liga das Nações. Ou seja, a França está confiante. Então, vamos para... É o segundo tema, produção? Não, continuamos no primeiro, não é isso? Ah, continuamos no primeiro. E aí, esses números aí, para você, Felipe, Ah,
eles dizem muita coisa ou estatística não entra em campo amanhã? A estatística entra em campo, mas quando você vai pegar nome por nome, quando você vai colocar no papel, por exemplo, o Mikel Oyarzabal, que é a esperança de gols, uma das esperanças de gol da Espanha, e você pega o Mbappé, um Dembélé, normalmente pesa pro lado de lá, do Mbappé, do Dembélé, que são caras que carregam um protagonismo há muito tempo nos clubes, tanto o Dembélé no PSG, fez uma temporada absurda, foi o melhor do mundo, né? E o Mbappé que dispensa comentários, o cara é uma máquina de fazer gol, não sente jogo nenhum, eu não sei o que de acha é isso, porque jogador da seleção brasileira, você vê que os caras sentem, o Vini sentiu o jogo na oitava de final, e o Mbappé parece que não sente, perdeu o pênalti no último jogo, foi lá e fez o gol. Procura Não um jogo, se chama a abateu, responsabilidade. não se abateu com o pênalti Não se abate. desperdiçado o Mbappé. Os jogadores do Brasil ficam com aquela cara de cachorro com fome, né? Quando acontece alguma coisa de errado. A gente já vê. A torcida fica apreensiva porque a gente vê que os caras estão apreensivos dentro do campo. Você olha para um jogador da França desse, um Olise desse aí, esse caboclo já tô me perguntando se ele é gente mesmo ou se ele é um ET. Eu acho que ele é um ET. Não tem expressão, o cara Vê no mesmo confiante. circulador do Messi. Exatamente, o cara é um gênio. Aí você vai marcar em velocidade, com habilidade, uns caras desses, mas é muito difícil. Pô. Verdade. De fato, é muito difícil. E outro detalhe, Francisco, tu trouxe esses números, mas assim, além dessa individualidade, como o Felipe bem colocou, só complementando, Francisco, das últimas 10 semifinais que a Espanha disputou, ela perdeu só uma. Então, assim, claro, né, que são vários trabalhos a longo tempo. A Espanha foi a última vez campeão do mundo em 2010, de lá para cá veio lutando ali por Euro, Liga das Nações. Então, assim, é uma equipe que, apesar de mudar algumas peças, de ser um elenco mais jovem, mas é uma equipe que segue esse padrão da Espanha. Hoje, só pegando aqui o gancho do Felipe, o Brasil não tem um padrão. A Espanha tem um padrão espanhol, a França tem um padrão francês, a Argentina do outro lado tem um padrão argentino. Vamos falar daqui a pouco. Inglaterra também então, São 4 a gente, né? O não, padrão na dela raça, dessa raça Copa, argentina. né? O Brasil é do dribla, pouco. mano. Do dribla. Pois é. Mas nem driblando o dribla, Brasil tá só caindo praticamente no tá funcionando. Então hoje eu acho que essa questão dessa hegemonia espanhola em semifinais, eu acho que isso também já bota uma certa pressão pro lado francês, apesar que eu acho que eles não vão sentir. Só para contrapor o que você está dizendo, você está falando em hegemonia em semifinais, a França pode ir para sua terceira final seguida, para que a hegemonia é Os melhor caras que estão essa, brincando de ir né? pra final, mano. Então, meu amigo, isso é brincando perigoso. pra final. Pode ser mais uma, Dait. Isso é Entendeu? perigoso. Assim, eu não sei vocês, mas eu fiquei com a impressão de que a França, nesses 6 jogos, não cansou em jogo nenhum. Não. Não Também teve esforço físico que você olha não pro foi time da pro alto França e os nível caras de estão intensidade. cansados. A França, Eles ela tem- controlam muito o jogo, A mano. França, ela tem esse modelo de jogo técnico. O futebol francês, ele é muito técnico. Uhum. Ele é muito parecido com o futebol inglês. A grande diferença entre as duas escolas é nada mais, nada menos do que a velocidade. Sim. O futebol espanhol, ele é muito rápido. E eu não sei até que ponto a O seleção francês da França... também é rápido. Mas é mais técnico do que rápido. Eu não sei até que ponto a seleção francesa aguenta uma pressão de velocidade. A gente viu os números aí, antes da gente falar dos números, eu já tinha dito, olha, a França tem problemas sérios na defesa. Os números estão aí, levou 2 gols nessa Copa. A Espanha levou 1, e olhe lá. Né? Então, assim, são 2 escolas diferentes, são 2 escolas muito fortes, mas eu acho que a Espanha leva uma pequena vantagem na velocidade. Mesmo a França, com a quantidade de jogadores muito qualificados a mais do que a Espanha. Eu acho que os O papo tá meios- bom, o papo tá quente, Só- desculpa ai, só não, incomodar tudo assim, bem. pois não. Só A complementando que informação, gente tem os que 2 gols que faturar. a França sofreu foi na primeira rodada, França e Senegal 3-1, França e Senegal marcou um gol. E foi o último na terceira rodada da fase de grupos, em que a Noruega, mesmo que o time reserva, perdeu de 4-1. Então, assim, até Depende- agora também, depende a França muito não teve... da mobilização da França para o jogo. Sim. Depois que a França passou da fase de grupos, ela se mobilizou mais. Mas Só o grande era- adversário até aqui quem foi fez Marrocos, gol né? fez, quem não Isso, fez não faz exatamente. mais. E, Francisco, só que detalhe que também a França, pegando aqui um pouquinho rapidamente dos confrontos, só Marrocos foi um equilibrado, assim, e até Paraguai também, mas comparando que Espanha pegou o Uruguai, pegou o Cabo Verde, que foi a sensação da Copa, eu acho que a França tem tido um mas caminho mais fácil. Ninguém teve chance contra a França. É. Marrocos foi amplamente dominado. Não, pelo que amor é de Deus, uma, bater no o Marrocos Senegal está e entre no- os melhores da Copa. Senegal, Iraque, E a gente Noruega, viu que não foi Suécia, fácil contra o Paraguai e Marrocos, né? Marrocos. O Brasil teve Não, muita aí- dificuldade aí para não tem- empatar. Vamos Tem de a menor patrocinador, nosso parceiro Rio Maria Alimentos é quem ocupa agora nosso